Você já sentiu que habita um corpo que está aqui, mas uma mente que já partiu para a próxima semana? Você acorda e, antes mesmo de sentir o peso dos seus lençóis, sua mente já está em uma reunião que ainda não aconteceu, em um problema que talvez nunca ocorra, ou em uma crise que você imagina ser inevitável. Isso é a exaustão existencial de quem vive no futuro. É a fadiga de lutar contra fantasmas. No Brasil, essa gravidade parece maior, cercada por incertezas que nos fazem acreditar que estar ansioso é uma forma de proteção. Mas a verdade é mais dura. A ansiedade não é um escudo, é uma cela. É a prisão onde você sacrifica a única coisa que realmente possui, o presente, em troca de uma ilusão de controle sobre o amanhã. Hoje, aqui no Sina Estoica, não vamos apenas falar sobre relaxar. Vamos aprender a tecnologia mental para desarmar os mecanismos que fazem sua mente fugir do agora. Vamos mergulhar em fundamentos estoicos que ainda não exploramos, para entender que a cura para a mente que vive no futuro não está em mudar o destino, mas em mudar a forma como você percebe o tempo. Se você sente que sua sina é buscar essa soberania mental, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de busca pela clareza. Vamos começar falando sobre a prisão da ansiedade e como curar a mente que vive no futuro e no labirinto de sombras. Iniciaremos falando sobre a gestão das impressões. Não deixe a porta aberta. A ansiedade não nasce de fatos concretos, mas de sombras projetadas na parede da sua mente. Ela começa com uma imagem, um lampejo do que pode dar errado. No estoicismo, chamamos isso de fantasia, uma impressão ou representação mental que o mundo exterior lança sobre você sem o seu consentimento. O problema fundamental não é a imagem que surge, mas o valor que você atribui a ela e o que você decide fazer a partir desse momento. Epicteto, que conhecia a fundo a falta de controle sobre o corpo, mas a soberania sobre a mente, ensinava que a maioria de nós vive como uma cidade sem muros. Qualquer impressão entra, senta-se no trono da nossa consciência e começa a governar. Quando surge uma notícia sobre uma crise econômica ou instabilidade política, realidades tão comuns em nosso cotidiano, a sua mente imediatamente desenha um roteiro de tragédia. Você se vê perdendo o emprego, enfrentando a escassez e fracassando diante daqueles que ama, sendo tomado pela ansiedade e criando alucinações que o afetam diretamente. O erro não é a notícia, mas o fato de você aceitar essa impressão como se fosse uma verdade absoluta, dando a ela o seu assentimento sem qualquer questionamento. O fundamento estoico para desarmar essa armadilha é a fantasia cataleptaique, a impressão compreensiva ou apreensível, que aborda a compreensão de nossas próprias respostas condicionadas e a tendência à catastrofização. É o ato de não ser arrastado pela primeira onda emocional. Antes de se desesperar, você deve exercer a sua faculdade dirigente e interpelar a impressão na porta da sua mente. Você deve dizer a ela: espere um pouco, deixe-me ver quem você é e de onde você vem. Você é apenas uma representação, não a coisa em si. A ansiedade nada mais é do que uma impressão que ainda não foi testada pelo tribunal da razão. Ela é um e si, que tenta se disfarçar de uma certeza. Ao praticar esse distanciamento analítico, você deixa de ser a vítima indefesa da sua própria imaginação para se tornar o juiz soberano dela. Lembre-se, você não é obrigado a acreditar em tudo o que a sua mente fabrica em momentos de medo. A sua paz depende da qualidade dos seus pensamentos e da firmeza com que você vigia os portões da sua cidadela interior. Agora, sobre a posse do tempo, o único bem que não volta. Imagine que você está agora diante de um cofre. Dentro dele não há ouro ou moedas, mas cada hora, cada minuto e cada respiração que lhe restam nesta existência. Você deixaria a porta desse cofre aberta para que qualquer estranho entrasse e levasse um punhado de horas do seu dia?
Você permitiria que um comentário amargo na rede social, um aborrecimento no trânsito ou uma preocupação vazia roubassem uma tarde inteira da sua vida? Sêneca, em seu diagnóstico brutal sobre a brevidade da vida, observou uma ironia trágica que ainda nos define. Somos mesquinhos com nosso dinheiro e agressivos ao proteger nossas propriedades, mas somos dissipadores com a única posse onde a avareza seria uma virtude, o nosso tempo. Protegemos o que pode ser reposto, mas entregamos de graça o que é irrecuperável. Pare e sinta o peso dessa verdade no seu cotidiano brasileiro. Quantas vezes você adiou a sua serenidade para quando a fatura for paga, para quando o processo judicial for resolvido ou para quando as incertezas políticas finalmente cessarem? A ansiedade é o maior ladrão de tempo que existe. Ela te convence a pagar juros altíssimos por uma dívida que você talvez nunca precise quitar. É como se você estivesse vivendo em um estado permanente de exílio, enquanto hoje, a única terra firme que você possui, escorre por entre seus dedos como as águas de um rio que não voltam. O fundamento que precisamos abraçar aqui é um chamado à realidade. O futuro é um território estrangeiro. Você não tem jurisdição lá. Não há leis que você possa ditar para o amanhã. Quando sua mente foge para o que pode acontecer, você está abandonando o seu posto de comando no presente, deixando o leme do seu navio à deriva em um mar que você não governa. Retome a posse do que é legitimamente seu. Entenda, no silêncio das suas escolhas, que a vida não é algo que começará quando os seus problemas finalmente acabarem. A vida é exatamente o que está acontecendo agora, no calor dessas batalhas que você não escolheu. Pare de morar no futuro e volte para casa. Ocupar o agora não é apenas uma escolha filosófica. É o único ato de soberania capaz de desarmar a sua exaustão e devolver o sentido à sua sina. Vamos tratar agora sobre a simpatia, o alívio de não ser o centro do mundo. Porque o peso do amanhã parece tão insuportável quando você fecha os olhos à noite e o silêncio da casa amplifica seus medos. É porque, em nossa angústia, sofremos de uma miopia do ego. Acreditamos inconscientemente que somos o centro isolado de um universo hostil e que o futuro inteiro repousa, frágil, sobre os nossos ombros. Essa solidão existencial, a sensação de que estamos sozinhos contra a correnteza, é o que torna a ansiedade uma carga esmagadora. Mas os estoicos nos convidam a quebrar essa ilusão através da simpatia. Esta é a profunda consciência de que nada no cosmos acontece no vácuo. Tudo está conectado por uma razão comum, o Logos. Você não é um átomo errante lutando uma guerra solitária contra um destino caprichoso. Você é, na verdade, uma nota essencial em uma sinfonia universal. Quando a sensação de que tudo depende apenas de você começar a sufocar sua respiração, pratique o exercício da visão de cima. Afaste-se mentalmente das pilhas de documentos, das mensagens não respondidas e das incertezas do seu cotidiano. Imagine-se subindo, vendo sua cidade, o Brasil e, finalmente, a terra suspensa na vastidão silenciosa. Lembre-se de que as estrelas continuam seu curso e as marés obedecem à lua, seguindo uma ordem que ultrapassa suas preocupações individuais. Esta perspectiva não serve para te tornar insignificante, mas para restaurar a proporção real das coisas. Se o universo possui uma ordem majestosa que atravessa os séculos, por que você insiste em tentar controlar cada nota dessa sinfonia sozinho? A ansiedade diminui quando você entende que faz parte de algo infinitamente maior e que a razão divina não exige que você resolva o amanhã hoje. Sua paz renasce ao aceitar que você é uma parte do movimento do cosmos e que o todo cuidará do destino enquanto você se foca apenas no que está no seu círculo de soberania, a sua intenção e a sua virtude. Não podemos deixar de falar que a virtude não existe no amanhã.
O grande engano da nossa mente ansiosa é acreditar que a felicidade ou a segurança estão escondidas logo ali, logo após aquela meta ser batida, aquele processo ser concluído ou aquele conflito familiar ser finalmente resolvido. Vivemos em um estado de otimismo ingênuo, projetando nossa paz para um roteiro que o mundo não tem obrigação de seguir. No estoicismo, aprendemos que o bem supremo é a virtude, e a virtude é uma posse que só pode ser exercida no agora. Quantas vezes você se pegou em uma espera moral? Você suspende sua vida, sua ética e sua alegria à espera de circunstâncias melhores, como se precisasse de um palácio de cristal para ser um ser humano de valor. Mas a excelência não depende do que acontece lá fora, mas de como você decide governar a sua mente com o material que tem em mãos neste exato instante. A virtude estoica não é uma troca comercial. Você não dá para receber, você dá porque ser generoso é a sua natureza. Considere a natureza das qualidades que você mais admira. Você não pode ser corajoso no futuro. Você não pode ser justo no amanhã. Você não pode ter autocontrole em uma data agendada. Essas forças só ganham vida no exato momento da escolha no presente, na convivência com o seu cotidiano, dia a dia. Cure sua ansiedade, transformando a preocupação angustiante com o resultado em um foco inabalável na ação virtuosa. Sua paz nasce quando você entende que a sua excelência não está no acerto final, mas na perfeição do seu disparo. O dever cumprido no presente é a sua única cidadela interior. Quando você foca na sua própria integridade agora, a ingratidão ou o caos do amanhã perdem o poder de te decepcionar, pois o seu prêmio já foi alcançado, a consciência tranquila de quem foi fiel aos seus princípios. Após tudo que foi apresentado, nos resta abordar sobre o presente como o único santuário, a fortaleza do agora. Quantas vezes você já se sentiu como se o amanhã fosse um tribunal onde você já foi condenado antes mesmo de se defender? A ansiedade sussurra que você não terá forças para o que virá, mas ela mente ao ignorar a sua própria história de superação. Olhe para trás, para o labirinto de desafios que você já atravessou, para as piores noites que pareciam terminais e intransponíveis. A força que você usou para vencer o passado, aquela fibra moral específica necessária para sobreviver e prosperar no Brasil, é a mesma que habita em você agora. Marco Aurélio nos deixou um despertar valioso. Não permita que o futuro te perturbe. Se for necessário encontrá-lo, você o fará armado com as mesmas armas da razão com que hoje protege e governa o seu presente. O futuro nada mais é do que um território estrangeiro composto por uma sucessão infinita de agoras. Se você consegue governar o leme do seu barco neste exato instante, você tem a capacidade de governar qualquer momento que o destino coloque à sua frente. O medo do amanhã é, no fundo, uma falta de confiança em suas escolhas. É como se você tivesse esquecido que é o capitão do navio e permitisse que as ondas externas decidissem o curso da sua vida. Mas lembre-se, você dedicou horas ao seu treinamento mental. Você é o único guardião do seu próprio portão e as chaves da sua cidadela interior nunca saíram das suas mãos. Confie na ordem que você cultiva do lado de dentro. Ela é soberana e o caos do lado de fora não possui autoridade sobre ela. O presente é o seu único santuário inviolável. Chegando ao fim, nos resta uma última reflexão sobre como quebrar as grades, o despertar da vontade. A prisão da ansiedade, por mais vasta e sombria que pareça, só tem uma grade real: a crença enganosa de que o futuro é mais sólido e importante do que o ar que você respira agora. Nós nos tornamos prisioneiros de sombras, sacrificando a única vida que temos em troca de um amanhã que a nossa imaginação insiste em pintar como perigoso. Dê hoje o primeiro passo para a sua liberdade.
Quando sua mente tentar fugir novamente para o território estrangeiro e incerto do amanhã, traga-a de volta com a firmeza de um capitão que retoma o leme. Diga a si mesmo, no silêncio da sua consciência, isso é externo. O que importa, o que é verdadeiramente meu, é como eu governo minha mente neste exato instante. O estoicismo não é uma linha de chegada ou um troféu para pessoas perfeitas. É um caminho de prática diária, trilhado um passo de cada vez. O seu verdadeiro desenvolvimento pessoal não acontece em grandes eventos, mas no silêncio das suas escolhas invisíveis, no exato momento em que você decide não ser mais um escravo das sombras que o medo projeta na sua alma. Retome a posse do seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso e o único que não admite desperdício. Assuma, aqui e agora, o compromisso com a sua soberania mental. Você não escolheu a sua sina de viver em um mundo incerto, marcado por ruídos e injustiças, mas você possui o poder absoluto de escolher como governar a sua mente em meio ao caos. O pântano da ansiedade não tem poder sobre quem decide ser solo firme. Domine sua mente. Governe sua sina. O estoicismo não é uma linha de chegada ou um troféu para pessoas perfeitas. É um caminho de prática diária, trilhado um passo de cada vez. O seu verdadeiro desenvolvimento pessoal não acontece em grandes eventos, mas no silêncio das suas escolhas invisíveis, no exato momento em que você decide não ser mais um escravo das sombras que o medo projeta na sua alma. Retome a posse do seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso e o único que não admite desperdício. Assuma, aqui e agora, o compromisso com a sua soberania mental. Você não escolheu a sua sina de viver em um mundo incerto, marcado por ruídos e injustiças, mas você possui o poder absoluto de escolher como governar a sua mente em meio ao caos. O pântano da ansiedade não tem poder sobre quem decide ser solo firme. Se estas palavras serviram como uma ferramenta para a sua sobrevivência diária, não guarde essa clareza apenas para você. Inscreva-se no Sina Estoica e torne-se parte de uma comunidade que escolheu a sabedoria como escudo. Explore nossos outros conteúdos, onde transformamos o conhecimento milenar em força bruta para os desafios modernos. Você pode não ter escolhido a sua sina, os seus problemas ou as pessoas que cruzam o seu caminho. Mas a partir de hoje, você escolhe como governá-los. Domine sua mente. Governe sua sina. Obrigado por caminhar conosco. Que a sua sina seja a da sabedoria profunda e da paz inabalável. Até o nosso próximo encontro.